Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém, pessoal? Bem, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, tá bom? Bem, nós vamos falar sobre 3 níveis da vida cristã, da nossa vida cristã. 3 níveis, tá? Só que nós vamos usar aqui Lucas, quando Jesus ensina os discípulos a orar, né? É quase igual um videogame, quando você não tem as fases. Você passa a primeira fase, aí depois passa a segunda fase, aí depois você passa, né, a última fase. Então, nós vamos ver isso aqui em nome de Jesus. Vamos ler então Lucas capítulo 11, quando diz assim, o título que eles colocaram é a oração dominical. Eu não sei porquê esse título, mas vamos ver. Diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão nosso cotidiano, perdoa-os os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Ainda tem mais à frente, mas vamos fazer uma oração aqui e depois a gente continua. Amém? Em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, dá-nos esclarecimento desta palavra que foi lida aqui. Pai, apesar de que eu já recebi a oração nesse sentido, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai manifestar o teu querer, porque Espírito Santo, se for olhar para mim mesmo, eu não tenho nenhuma condição, capacidade intelectual ou nenhuma condição, Senhor, de falar sobre esse assunto, de pregar, de estar aqui em cima, mas estou aqui conforme a tua misericórdia e graça, e creio também, Senhor, no chamado que o Senhor me deu. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu tenho falado ultimamente e tenho cobrado de mim mesmo, e sei que a gente que tem ocupação lá fora, que tem que sustentar a si mesmo, a família, tem os seus compromissos, a gente acaba, se não tomar cuidado, a gente se prende lá fora. Sem falar que às vezes também existe lado, não só dos compromissos, lado da vaidade, lado, que as pessoas nesse mundo, tem um monte de coisa que as pessoas almejam como conquista, E isso às vezes nos atrapalha muito, faz a gente se embaraçar com os negócios dessa vida, a gente se embaraça, com dívidas, com um monte de coisa, um monte de problemas. Isso a gente tem que vigiar, orar e vigiar, porque principalmente se a gente tem um chamado ministerial, o diabo ele quer isso mesmo, para que você não avance. Porque a última mensagem que eu dei, se eu não me engano, eu falei sobre a certeza da salvação. Eu falei aqui que ninguém perde a salvação. Ou seja, uma pessoa salva de verdade. Eu sempre procuro, quando falo sobre esse assunto, eu explico que a pessoa foi gerada em Adão. Adão morreu, então todos morreram. E depois aqueles que aceitam a Jesus, como está lá em Romanos capítulo 5,
eles são gerados de novo. E uma vez gerados de novo, eles são gerados em Cristo. E se Jesus não morre, também não morremos. É porque isso é muito difícil as pessoas entenderem, porque as pessoas elas pensam assim. Elas imaginam que cristão é aquele que entra numa igreja, se batiza numa igreja evangélica, faz parte de uma igreja evangélica. Ela agora aqui em outros países seria, como nos Estados Unidos, seria protestante, né? Ela é protestante. Então ela faz parte daqueles dos rituais, das liturgias, dos cultos. Ela canta, ela louva, ela tem a oportunidade da igreja. Então, geralmente tem igrejas que essa hora está o coral, tem pessoas, igrejas mais desenvolvidas, aí vai cantar a comissão de mulheres, aí depois vai cantar as crianças, vai cantar fulano. É uma festa, realmente. Não é errado, tá bom, gente? Não estou falando que seja errado, não. É uma festa. Mas uma pessoa pode fazer tudo isso e, no entanto, ela não nascer de novo. Nicodemos, ele era um homem que Nicodemos, ele era principais dos judeus. Um dos principais, ou seja, ele era como se fosse um intelectual dos dias de hoje, uma pessoa importante na sociedade. E era uma sociedade, né, que acreditava em Deus. Deus dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tinha as suas expectativas e esperança, sendo que, mesmo tendo as suas expectativas e as suas esperanças, ao decorrer dos anos, estava tudo corrompido, os sacerdotes estavam corrompidos. Tanto é que o Salvador veio, o Messias veio, no caso, o Cordeiro de Deus, como João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus. E aí, eles não reconheceram, e não conheceram. Mesmo, olha, as sinagogas eram tipo escolas também, as pessoas tinham conhecimento, gente, da letra, da tradição, das leis, dos mandamentos, da religião. Só que, na verdade, gente, a religião judaica também na época estava cheia de doutrinas e costumes e liturgias humanas, tradições humanas. Hoje também as igrejas, todas as igrejas, gente, cada uma tem a sua liturgia, tem os seus costumes, né? E cada uma tem os seus problemas também. Então, mas na verdade, Nicodemos, quando foi ter com Jesus, ele chegou lá até elogiando. Olha só, mesmo uma pessoa pode gostar da igreja, elogiar o pastor, elogiar a igreja, gostar da igreja, isso também não significa novo nascimento. Elogiando Jesus e falou: mestre, bom mestre, sei que Deus é contigo, porque se Deus não fosse contigo, tu não faria esses sinais. Aí Jesus diz: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então tem que acontecer o novo nascimento. Só que esse novo nascimento, ele acontece no nosso espírito. A alma, ela é transformada de dia a dia. Ela é renovada, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 12 de Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou aquela palavra que diz: desenvolver a vossa salvação. Porque uma criança, ela nasce, mas ela tem que desenvolver. Lembra que Paulo algumas vezes fala: olha, eu não pude falar como a espirituais, mas como a meninos. Lembra? Paulo fala algumas vezes. Uma pessoa, às vezes, ela nasceu de novo, só que ela não desenvolveu a salvação, desenvolver a salvação não significa que hoje ela é mais salva do que ontem, e amanhã
ela vai ser mais salva do que hoje, e ela vai, vai desenvolver até chegar no céu. Não, não é isso. A Bíblia fala que nós temos que crescer à estatura de Cristo, a perfeita varonilidade. É que aqui nesta terra, mesmo estando em um corpo, porque a carne e o sangue não herdará o reino de Deus, a carne nunca vai se converter. A carne nunca se converte. Então, aqui, a sua alma, aonde está o centro das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas decisões, a alma, ela desenvolve o entendimento, a compreensão. A Bíblia não diz que Jesus, interessante que Jesus mesmo sendo Deus, ele tendo a deidade, que significa que ele já existia bem antes, como ele falou que Abraão viu seus dias, os fariseus ficaram até mesmo espantados, escandalizados. Se você não tem nem 50 anos, você está falando que Abraão te viu? Então, na verdade, aí você vê que a Bíblia diz que Jesus crescia. Ele crescia, ele também desenvolvia, assim como uma criança. E eu creio que à medida que, quando ele se despiu da sua glória e assumiu uma forma humana, eu creio que ele, à medida que ele ia crescendo, que ele ia tendo contato com a palavra, com as coisas, ele ia descobrindo quem ele era. Eu creio dessa forma. Eu posso estar errado, amém, gente? Porque é um pouco misterioso realmente. Mas a Bíblia fala de um desenvolvimento dele desenvolvendo, crescendo. Não só fisicamente, não. Ali não está falando de... pastor, está falando do crescimento físico. Não fala só de crescimento físico. Então, eu creio que ele, assim também nós, quando nascemos de novo, nós temos um caminho de desenvolvimento, de crescimento. Então, quando nós lemos essa palavra que diz aqui, que os discípulos falam: Senhor, ensina-nos a orar, como também o seu discípulo ensinou. Aí Jesus ensina a oração aqui, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, nós oramos em nome de um Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o grande chamado, como foi falado lá, eu sou, eu sou o que sou, ou serei o que serei, como diz em algumas palavras. Eu sou o que sou. Então, nós oramos em o nome desse Deus, que manifestou um caminho, uma entrada para a gente, em o nome do Senhor Jesus. Ele disse que tudo quanto pediu o Pai no nome dele. Então, Jesus é que nos religa, ao Pai. Então, ele diz aqui: venha o teu reino. Por quê? Porque, na verdade, no mundo, depois de Adão, o reino da terra, praticamente, que foi dado a Adão, Adão perdeu e entregou a Satanás. Como é que eu sei disso? Se eu não me engano, ou está no próprio livro de Lucas, ou outros evangelhos vai dizer isso, no dia da tentação de Jesus, o diabo mostrou todos os reinos da terra, a sua glória, a sua... Gente, quando fala a sua glória, o mundo tem muita coisa bonita. Tem muita coisa boa, sabe? Muita coisa. Quando eu... Barra, Zona Sul, gente, que a gente entra naqueles condomínios, gente, é muito luxo. É muito luxo. E tem que ver, é por isso que o governo está doido para poder meter a facada no super rico. Aparentemente parece ser bom, mas a justiça humana não funciona. Então, isso aí sempre é desculpa para comunismo. É desculpa, porque sempre nos países comunistas, onde o povo não tem liberdade, onde o povo sofre, sempre começa assim.
A gente pensa que é bom, a gente pensa que é uma justiça, não tem justiça, porque realmente, gente, é revoltante. Então, gente, se você vê aí fora, aí a Bíblia diz assim, aí diz que Satanás, mostrando todos os reinos da terra, falou assim para Jesus: se tu prostrado me adorar, tudo isso te darei. Mostrou a glória deste mundo. Aí ele fala: porque a mim foi dado, eu dou a quem quero. Entendeu? Na verdade, o diabo falou para Jesus: tudo isso aí foi me dado. Olha só, eu dou a quem quero. Eu dou a quem quero. Isso não significa que a gente vai se justificar a pobreza, a miséria. Porque o plano do diabo é descontrole mesmo. Ele quer que uns fiquem bem miserável, bem pobre, e que outros fiquem bem ricos, mas não significa que são felizes não, gente. Não significa que são felizes não. Tem gente que não pode comer o que pode comprar. Tem gente que pode comer tudo, mas não pode comprar. É uma confusão tremenda. Não é verdade? Então ele quer descontrole. Tem uns, não sei se é Salmo ou Provérbios, que fala que o salmista ou quem faz o provérbio fala o seguinte: que ele não queria demais para não se exaltar, tipo assim, como se fosse isso, e nem que faltasse também para ele não cair na tentação de blasfemar. É o equilíbrio, ou seja, é a necessidade que você precisa. Por isso que aqui na oração, quando orar, dizer: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Esse pão aqui representa a necessidade. O que você precisa? O que eu preciso? O que você precisa? Dependendo do padrão ou da vida. Às vezes é o número de filhos, às vezes é onde você mora, às vezes, por exemplo, às vezes você mora num lugar que você precisa cumprir as suas necessidades, as suas obrigações. Às vezes a pessoa realmente nasceu, às vezes ela teve a vida, né, nasceu num lugar, um padrão de vida melhor, ela vai ter uma necessidade maior e tal. Mas, gente, o nível também não significa muita coisa, porque se você for ver, Daniel estava na Babilônia, ele passou as provas dele lá, passou. Mas imagine a vida de Daniel como vamos dizer assim, como governador, uma pessoa importante na Babilônia, mesmo sendo de Deus. Ele passou por provas. Será que a gente passaria? Será que a gente teria a mesma fé, a capacidade de suportar o que ele suportou? Por outro lado, você vê que era contemporâneo, ou seja, da mesma época, o Jeremias. Mas aonde Jeremias estava? Lá em Jerusalém, que ele não saiu de Jerusalém, estava num tremendo sofrimento, muitas vezes no calabouço, sofrendo, passando uma dificuldade. Eu não sei o grau da dificuldade dele, se passou fome ou não, mas uma coisa é certa, ele estava lá sofrendo por causa da fidelidade. Sendo que, pelo contrário, a maioria do povo ali, o povo estava sofrendo pela infidelidade, que foram levados para a Babilônia. O povo estava sofrendo por causa da infidelidade. Agora ele não. Ele estava sofrendo pela sua fidelidade e infidelidade do povo. É um tipo de Cristo, na verdade, uma tipologia de Cristo. Sofrendo por sua fidelidade e pela infidelidade do povo. Mas, se você for notar um detalhe, eu não sei se isso conta, pode ser. Você viu que Daniel, o livro de Daniel, tem mais ou menos 12 capítulos, né? Que eu me lembro assim, 12 capítulos. Não passa muita coisa. Agora, veja Jeremias.
quanto capítulo tem o livro de Jeremias? É enorme, né? Ainda tem Lamentações de Jeremias. Se formos ver assim, eu estou fazendo uma hipótese, tá, gente? Se formos ver, comparar isso com o galardão de ser usado por Deus, Jeremias foi muito mais usado. Sofreu mais, mas imagine, eu creio, eu posso estar errado. Eu estou fazendo uma comparação assim, que eu posso estar errado. Mas eu creio que o galardão de Jeremias foi muito maior. Entendeu, gente? O galardão dele foi muito maior. Agora, então você veja que, olha as situações. Por trás de tudo isso, gente, por trás da nossa vida, da minha vida, da sua vida, do nossa igreja, de tudo nessa vida, existe um mundo espiritual trabalhando, combatendo contra a gente. Quando você aceitou Jesus, que você creu no sacrifício dele, que você creu na salvação, que você se entregou, se você realmente nasceu de novo, se você é nova criatura, então não tem como o diabo tirar isso. Mas enquanto tiver este mundo, se a gente não orar, porque Jesus disse, oreis para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele vai tentar impedir, ele não pode, é igual no caso de Jó. Deus falou, não pode tocar na vida dele. O diabo não pode pegar você e levar você para o inferno, você pertence a Deus. Você foi salvo por ele, foi comprado pelo sangue de Jesus, não foi ouro nem prata, você foi comprado por Deus. Jesus está dizendo lá em João 10, acho que é 10, 24 ou 27, diz que, eu falei a semana passada, vamos ver lá, João 10, eu quero ver essa passagem, 27, ouça isso, 26 diz, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhe dou a vida eterna, ele não vai dar, eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatá-la. Amém, gente? Ninguém pode tirar você de Deus, mas enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós somos limitados às circunstâncias. Aí o justo viverá pela fé. A gente pode ir mais longe, isso em todas as áreas, financeira, familiar, sentimental, profissional, né, que está ligado mais também à financeira, e ministerial. Então, aí agora nós estamos no mundo, por isso que Jesus disse, venha o teu reino, mas o reino de Deus, para se manifestar neste mundo, é através de nós, através de você. Primeiro Satanás falou para Jesus, se tu prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Olha só o que ele está dizendo, porque a mim foi dado. E olha o que ele está dizendo, eu dou a quem quero. Você veja que Jesus, ele repreende, se você for ver essa passagem, Jesus repreende o diabo várias vezes. A única coisa que Jesus fala é o seguinte, ao Senhor teu Deus servirás, só a Ele darás culto. Amém, gente? Se a gente não ouvir, porque ali o Jesus estava passando pela prova, tipo Adão. Adão tinha tudo. Domínio sobre os peixes, ele tinha o domínio de tudo. Parece nada, mas para a realidade é. Amém? Ele tinha domínio de tudo, para a realidade dele lá. Aí ele falha. Aí nós sofremos as consequências. Agora vem o segundo Adão, Jesus. Aí ele tem que passar também pela prova.
Só que Jesus não cai na tentação. Ele obedece ao Pai ele obedece até a morte de cruz. Amém, gente? Se despiu da sua glória, assumiu uma forma humana, e ele não desobedeceu ao Pai. Ele cumpre toda a vontade de Deus. Aí nós somos salvos por ele. E nele é como se você cumprisse toda a vontade de Deus. Lembra do caso de Davi? Deus fala lá: achei Davi, meu servo, homem segundo o coração de Deus, que fez toda a minha vontade. Davi fez a vontade de Deus toda, gente? Você está vendo até esse dia, está passando lá na novela, né? Ele fez a vontade de Deus toda? Claro que não. Mas por causa de Jesus, por um homem, o pecado entrou no mundo, Adão. Mas por a justiça veio, Jesus. Então, você é justo, você é santo em Cristo Jesus. Amém, gente? Só que, lembra de Jó? Não pode tocar na vida dele, mas tentar atrapalhar ele de qualquer jeito. Porque ele vai tentar atrapalhar a gente. Porque o seu crescimento é mais almas que são resgatadas. É mais fruto que você dá. Entendeu, gente? É um testemunho a respeito de Deus. Quanto mais você... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não. Então o seu crescimento como é que se diz? É importante para o reino de Deus. Para que o reino de Deus se manifeste neste mundo. Venha o teu reino e seja feita, né, a tua vontade. Não é assim que está aqui? Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aquele que qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração foi feita antes de Jesus ser sacrificado na cruz. Amém? Os nossos pecados já estão perdoados. Amém? E nós temos a capacidade de buscar em Deus, é lógico, de buscar em Deus. Quanto mais de buscar, se fortalecer em Deus, nós somos livres do mal. Porque o mal não tem mais autoridade sobre nós, sobre as nossas vidas. Amém, gente? Aí, mais à frente, ele faz uma parábola. Ele fala uma parábola aqui. Inclusive, gente, eu vou tentar terminar nessa parte aqui. Tá bom? Vamos ver então. A parábola do amigo importuno. Disse-lhe: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, porque a porta está fechada, e os meus filhos estão comigo na minha cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e dará tudo que for necessário. Amém, gente? Aí essa outra parte que eu vou deixar para a semana que vem. Eu vou só explicar essa parte aqui. Então, Jesus mostra aqui a necessidade da gente insistir, perseverar na oração, não desistir. É quase igual a oração da viúva, né? Do juiz Inigo. Aqui ele está falando: olha, um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para dar a ele. Essa mensagem eu vejo mais para a gente, pastores, para quem tem chamado na obra de Deus, porque ali Jesus falava com os discípulos, que eram comissionados, né? Tinha uma missão. Amigo meu chegou de viagem, eu vejo até assim, por exemplo, eu vejo como o povo que veio
que a gente tem para dar? Mas você também pode ver assim. O que você tem para dar às pessoas que chegam na tua casa, que chegam na sua vida, na verdade, como dizer assim, que se aproximam de você, seus familiares, seus amigos, a pessoa à sua volta. O que você tem para dar? Aqui eu falei de 3 níveis na vida cristã. Você percebeu que aqui são 3 pães que ele pede? Ele poderia falar assim: me empreste alguns pães, ou me empresta um pão, porque na Bíblia tudo tem um porquê. Tem alguns detalhes aqui que eu posso até não perceber agora, mas vou perceber mais na frente. Ou que eu não percebi, mas você pode perceber. Amém? Olha só, 3 pães. Eu creio que representa o alimento. Nós precisamos de se alimentar no espírito, na alma e no corpo. Nós somos tripartidos, não somos 3, um só. O alimento físico é o pão de cada dia mesmo, né? A comida e tal, você precisa se alimentar fisicamente, se cuidar, saúde e tal. O próprio Jesus comia, bebia e tal, né? E também a alma. Como que a alma se alimenta? É da palavra de Deus. A sua alma se alimenta da palavra. Essa parte você vai entender melhor semana que vem, tá? A alma se alimenta da palavra. Você tem que buscar, ler, meditar na palavra, buscar o entendimento da palavra. E o espírito se alimenta de quê? Da presença de Deus. Amém? Da presença de Deus. Isso representa o próprio tabernáculo em si, porque o ato exterior é o seu corpo, né? O ato exterior é o seu corpo, o santuário é a sua alma, e o santo do santo é o teu espírito, onde a glória de Deus, a arca da aliança, ficava no santo dos santos. Aí quando a Bíblia diz assim: tendo, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, isso significa porque o véu se rasgou e aquela separação, lembra lá no Jardim do Éden que Deus colocou 12 querubins, se eu não me engano, querubins, que ele colocou ali para que o homem não tivesse acesso? Então, lá também, ali no separação entre o santuário e o santo dos santos, também tinha 2 querubins. A Bíblia diz que o véu se rasgou. Isso significa que agora nós temos a comunhão. Só que ali, eu estou quase falando o que eu falei que ia falar semana que vem. Ali, mas eu vou terminar. Ali tinha o altar de adoração, o altar do incenso, na verdade. O incenso é que sobe, é as suas orações, mas é a oração de louvor, gente. Não é oração de me dá, não. Entendeu? É um outro tipo de oração. É uma oração de comunhão, de adoração, de dependência de Deus, de amor, de comunhão com Deus. Aquele dá-me dá lá no início. Tanto é que a gente vai ver depois, semana que vem aqui, pedir, entendeu? Lá já é um outro nível. Semana que vem eu falo melhor sobre isso. Vamos parar por aqui? Amém, gente? Tá ok, gente? Então a semana que vem a gente continua em nome do Senhor Jesus. Ok? Mas uma coisa é certa, você sabe, nós precisamos de alimentar a gente. Através de quê? Oração. Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus começou a ensinar, a buscar. Você vai ver a semana que vem, gente, o final dessa oração onde chega. É um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebeu? 3. Caminho, verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então em nome de Jesus.